Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora para mais um plantão online. Vamos tratar aqui de uma questão que está no nosso material didático do Poliedro e que vai falar sobre solos. Ela diz o seguinte: os solos são corpos naturais da superfície terrestre que ocupam áreas e expressam características, como cor, textura e estrutura, da ação combinada dos fatores associados aos mecanismos e processos de formação do solo. E aí pergunta o seguinte: considerando o enxerto apresentado e os conceitos de formação do solo, é correto afirmar que o solo pedológico é formado? E aí temos quatro opções. Bom, vamos anteriormente analisar alguns pontos. Primeiramente, o conceito de pedologia. Pedologia é a ciência que estuda os solos, tudo bem? Então, sempre quando a gente estiver falando de pedologia, a gente está falando de estudo dos solos. E aí tem um conceito, um termo que é usado, que é o termo solo pedológico. O que seria o solo pedológico e será que tem alguma diferença para o solo, entre aspas, normal? Na verdade, o solo pedológico vai ser aquele solo que apresenta processos de formação e também atributos que são considerados pela pedologia, como essenciais para a classificação de determinadas estruturas como solos. Ou seja, não é exatamente um solo ideal ou comum, não, é na verdade um solo que vai apresentar características, sejam elas físicas ou químicas, que são específicas e também processos de formação que são específicos e que formam efetivamente solos. Tudo bem? Isso quer dizer o seguinte, para tentar facilitar: solo não é qualquer agregado de sedimentos, tudo bem? Então, um punhado de areia não é um solo, mesmo que ele esteja ali no chão há algum tempo, tudo bem? O solo ele tem uma série de características e processos de formação específicos para que determinadas estruturas possam ser chamadas de solo. Então, o solo ele vai ser, por exemplo, uma camada superficial da Terra, ou seja, não existe solo no fundo do oceano ou no fundo dos lagos. Está errado falar o solo do leito do oceano ou o solo do fundo do rio. Não existe solo embaixo da água. Tudo bem? Então, é uma camada superficial da Terra, necessariamente tem que estar dividida em horizontes. Então, pelo menos um horizonte tem que existir para a gente classificar uma estrutura como solo. Tem características específicas também, como as que estão citadas no texto: cor, textura, estrutura, tudo bem? E também uma série de fatores e processos que são específicos e que formam o solo, ou seja, o processo de pedogênese, que é o processo de formação de solos, tudo bem? Aí vai entrar a ação do intemperismo químico e físico em um material de origem e também, a ação do tempo geológico, ou seja, é um processo que ocorre ao longo do tempo em condições climáticas específicas, tudo bem? Então, quando a gente está falando de solo, a gente está falando basicamente desse solo considerado como solo pela pedologia, ou seja, o solo que tem esse conjunto de características que a gente está comentando. O fato dele ter usado o termo solo pedológico é mais para distinguir, mas não seria necessariamente preciso utilizar. Tudo bem? Se tivesse escrito é correto afirmar que o solo é formado, já estaria correto, já daria para entender. O solo pedológico é só para reforçar que tipo de solo exatamente ele está falando. Ele não está falando de sedimentos no fundo de rio, ele está falando efetivamente de solo. Tudo bem? Então vamos voltar e ver o que está sendo perguntado. Considerando o enxerto apresentado e os conceitos de formação do solo, é correto afirmar que o solo pedológico é formado? Bom, a gente sabe que a alternativa, que é o gabarito dessa questão, é a letra D, porque vai falar por um conjunto de fatores, dentre os quais encontram-se a ação integrada do clima e dos organismos sobre o material de origem. Essa questão abarca muitos dos principais fatores que estão relacionados à formação do solo, ou seja, ao processo de pedogênese. Fala do material de origem, ou seja, a rocha a partir da qual o solo se desenvolve. Fala do clima, e o clima influencia diretamente a taxa de intemperismo, porque quanto mais água, mais umidade, e mais calor, maior a taxa de intemperismo, principalmente o químico. E também o clima influencia diretamente a formação e o porte da vegetação. E quanto mais vegetação, maior a disponibilidade de ácidos orgânicos no ambiente e isso favorece também a degradação da rocha e formação de solos, tudo bem? Isso aumenta a taxa de intemperismo químico também. E alguns outros elementos que não estão abarcados aí, que a gente poderia falar como o relevo e o tempo de exposição. Mas de todo modo, a alternativa D responde muito bem o que está sendo perguntado. Agora, por que a alternativa A não pode ser o gabarito? Por que ela está errada? O que ela diz?
por uma camada de sedimentos silicosos de origem distrófica que recobre a superfície terrestre. Bom, essa alternativa ela não está exatamente errada em si. Olha só, ela está falando de solos silicosos, ou seja, solos ricos em sílica, principalmente partículas de quartzo, então, em geral, são solos arenosos mesmo, e distróficos, ou seja, solos ácidos com baixa saturação por bases. Tudo bem? Então, o que acontece? Os solos arenosos não podem ser ácidos? Na verdade, sim, eles podem perfeitamente ser ácidos, mas o detalhe, e a grande questão, na verdade, é que isso é uma característica de apenas alguns solos. No geral, os solos não têm essas características, tudo bem? Então, como isso se refere a apenas alguns tipos de solo e não os solos no geral, e a pergunta é sobre a formação de solos no geral, essa alternativa não responde bem, porque a maioria dos solos não tem essas características que estão sendo colocadas, tudo bem? Então, por conta disso, a A acaba não servindo porque ela não é uma alternativa genérica, ela é uma alternativa muito específica de um tipo muito específico de solo arenoso e ácido, tudo bem? Bom, era basicamente isso. Espero que tenha ajudado e até mais!